Olá amigos, no vídeo de hoje, exercício a pílula mágica, eu vou dar uma dica muito interessante sobre o treinamento de força. Uma capacidade muito importante para a nossa saúde e bem-estar é a força muscular. Ela é necessária para nós realizarmos as nossas atividades diárias, sentar e levantar da cadeira, do sofá, bem, olha, lembra, eu estou gravando no parque, então sempre temos os nossos coleguinhas, os aviões passando, tá ok? Olha, já foi embora. A força muscular, ela é necessária para muitas atividades diárias. Sentar e levantar da cadeira, como já havia dito, do sofá, para você fazer as suas necessidades básicas, para você subir e descer escada, para você carregar objetos, pegar o seu netinho, o seu filho no colo. Tem um detalhe muito interessante, a força muscular, ela depende, obviamente, do estímulo, do treino. As nossas atividades diárias, de certa forma, já desenvolvem um mínimo de força muscular. Pessoas inativas, muito rapidamente essa força muscular diminui. É interessante lembrar que com o passar dos anos, é normal, dentro do envelhecimento biológico, nós diminuirmos a força muscular. Porém, nós podemos evitar esse processo. Como? Treinando, se exercitando, fazendo atividades que envolvam vários grupos musculares. Bom, uma pergunta que sempre me faz é assim, professor, que tipo de força? Eu preciso ter esse músculo grandão, como os fisiculturistas, essas moças bonitas que treinam? Não, isso daí é o resultado de um treino voltado para o aumento da massa muscular, com finalidades estéticas. Para você, qual que é a importância da força muscular? Primeiro, evitar o envelhecimento muscular precoce. Consequentemente, você tem uma alteração morfológica, que é a aparência física. Sem o estímulo, sem o exercício, os seus músculos rapidamente se tornam mais flácidos. E é claro que a sua aparência vai se modificar. Tá? Então, aquela aparência flácida, com pouco tônus muscular. Uma segunda pergunta que me fazem sempre é, professor, quais são os músculos importantes que devem ser fortalecidos? Olha, funcionalmente falando, é importante os músculos das pernas. Nós precisamos nos locomover. Então, fortalecer os músculos das pernas. E no processo de envelhecimento, cada vez mais é importante o treinamento das pernas, porque o idoso, com o passar do tempo, qual a tendência? Ficar sentadinho, vendo televisão, tomando chazinho, as pernas enfraquecem, elas vão ficando fininhas. Tá? Então nós temos um fenômeno chamado de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então, lembrando das pernas. Uma segunda região muito importante é a região do core. Tá? Esses músculos que estão entre as articulações dos ombros e joelho. Nós temos vários grupos musculares e alguns são muito importantes para te manter uma boa postura. Fortalecer os músculos do core é uma das maneiras fundamentais para você prevenir o aparecimento de dores na coluna e outras lesões decorrentes do enfraquecimento da musculatura do core. Mas não é ficar fazendo aquele abdominal assim não, tá? Eu vou dar outras dicas, além de você ficar fazendo assim, que às vezes força o pescoço e você não está preparado. Bom, então eu falei das pernas, do core, e aí depois eu tenho o quê? Os músculos paravertebrais, né? Que é muito importante para manter a postura. Os braços, na verdade, você precisa ter força para carregar objetos, peso, mas você não, ao longo do dia não tem a necessidade de carregar muito peso. Então, portanto, é importante fortalecer os músculos dos braços e do peito, sim. Nós temos algumas dicas interessantes. Bom, ficou claro para você? Então, agora como é que eu treino a força? Exercícios com o peso do próprio corpo são os básicos, são os primeiros. Então, você pode realizar uma série de exercícios para fortalecer os músculos usando o peso do próprio corpo e a ação da gravidade. No segundo tipo de exercício, você tem aqueles de fortalecimento muscular que você usa um peso, uma caneleira, uma banda elástica, um halteres, um medicine ball, aqueles acessórios normalmente utilizados nas aulas das academias. E um terceiro tipo de exercício é aquele que você realiza nas máquinas de musculação e você dimensiona a carga, né, e faz os ajustes, aí já é bem mais específico.
Eu vou dar para vocês algumas dicas de como fortalecer os músculos usando os equipamentos do parque, usando um banco, usando uma escada, para que você faça o quê? Previna o aparecimento precoce do enfraquecimento muscular e, consequentemente, cuidado com a tal da sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então aí ela vem junto com o quê? Com a dinapenia, né? Você tem a diminuição da força muscular. O músculo fica mais fraquinho e com menor volume e, consequentemente, a sua aparência não fica das melhores, tá ok? Então, nós vamos ter as dicas do treinamento para fortalecer os músculos de forma simples e eficaz. Até o Eu expliquei para vocês a importância dos exercícios de fortalecimento muscular, ok? Um exercício que você pode fazer no parque, em casa, é o agachamento. Vamos lá, Lia. Olha lá, veja, os pés estão paralelos e é um movimento de sentar e levantar. Isto. Observe, olha, flexiona o joelho, senta. Você pode começar com 8 repetições. Faz mais 4, Lia. Isso. Olha, senta e volta. Observe o tronco está ereto, abdômen contraído. Mais 2 vezes. Mais uma vez. E pausa. Bom, qual que é a dica desse exercício? Se você sentir dor no joelho, não faz, tá ok? Bom, vamos descansar as pernas. Lia, vamos fazer um exercício que as mulheres gostam muito, né? Que é para fortalecer os músculos do braço, especificamente o músculo do tchau, tá bom? Respira, tá tudo bem aí, Lia? Isso. Então vamos lá. Eu vou fazer de lado para vocês observarem a posição. Olha, a Lia tá sentadinha, tirou o quadril fora do banco e desce. 1 e volta. 4 vezes, Lia. 2. Mais uma vez, 3, e desce, 4, e pausa. Você faz 4 repetições. Se você sentir-se cansada, fica nas 4, dá um tempinho, depois experimenta fazer mais 3 ou 4 repetições. Comece com 4, 5, até chegar a 8 repetições. Então nós temos os exercícios para as pernas, que é o sentar e levantar, e os músculos do tchau. E vamos fazer a prancha agora para fortalecer os músculos do abdômen. Ela fica de frente para o banco. Olha, ela pode fazer aqui em cima. Olha, que fantástico. Estão vendo? Quanto mais inclinado tiver, mais fácil. Olha, observa que ela ficou com o tronco inclinado. Abaixa um pouquinho mais o quadril. Isso. Lia, você consegue ir com os pés um pouquinho mais para trás? Vamos ver? Quer ver? Estão vendo? Olha, o tronco dela está inclinado. E ela consegue. Você mantém quanto tempo? 6, 8 segundos para você trabalhar com os músculos estabilizadores da coluna. Pode voltar à posição. Isso. Lia, me diga uma coisa. Esses exercícios são fáceis de fazer? São fáceis. Acho que o mais difícil é o tríceps. É o tríceps. Você sentiu que o músculo foi trabalhado? Ah, com certeza. Sentiu nas 3 situações. Me dá uma outra dica. Para o seu corpo, qual outra parte do corpo que você acha importante treinar? Glúteo, que eu fiz no agachamento. Isso, no agachamento trabalha as pernas. Lia, vamos dar uma dica específica para o glúteo? Vamos? Então vamos importante. Lá. Apoia. Pode apoiar aí mesmo, Lia. Apoia aí, fica de frente. Isso, apoia as 2 mãos. Isso, endireita o tronco. Olha para frente. E agora vamos fazer o quê? A extensão. Prepara a perna direita e vai. Lá atrás. E volta. 4 vezes. Mais uma vez. E volta. Terceira vez. Isto. E mais uma. E agora com a outra perna. E vai, estende e volta, estende e volta, estende, mais uma vez, última, excelente. E agora, Lia, completou o treino? Completou. Agora ficou bom? Ficou ótimo. Qual que é a dica que você dá para os nossos internautas sobre o treinamento do parque? Me dá uma dica. Ai, é uma delícia. Eu acho fantástico. A gente não sente fazer o exercício. O ar é bom, gostoso, a paisagem é gostosa, dá para fazer uma porção de variações, é alegre.
Só falta a música. A única Tá bom, coisa então. que foi uma delícia. Que bom. Muito Gostou bom. do treino? Muito bom. Muito Recomenda? bom. Com certeza, lógico. Lia, as pessoas Totalmente. falam assim, não, treinar é só pra gente jovem. Quantos anos você tem, Lia? 71. Que fantástico. Pessoal, até o nosso próximo treino. Ai, ai.